Lula chama procurador de moleque e diz que Lava Jato não precisa de um crime. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o procurador federal Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato, de moleque e voltou a fazer críticas à operação. A Lava Jato não precisa de um crime. Primeiro ela acha um criminoso e depois ela tenta colocar o crime em cima do criminoso, disse durante o seminário intitulado O que a Lava Jato tem feito pelo Brasil, realizado nesta sexta-feira, 24, na sede do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo. Lula chamou Dallagnol de moleque ao comentar o episódio da apresentação feita em PowerPoint, em setembro do ano passado pelo MPF-PR, Ministério Público Federal do Paraná, quando o procurador afirmou que o ex-presidente era o comandante máximo do esquema investigado na Operação Lava Jato. Ele disse que o PT foi criado para ser organização criminosa. O que é que aquele moleque sabe de política? Questionou Lula, após dizer que o Partido dos Trabalhadores foi criado para mudar a história desse país. Em dezembro, os advogados de Lula entraram com um processo contra Dallagnol pedindo R$ 1 milhão de indenização por danos morais. A ação acusou o procurador de ter promovido ataques à honra, imagem e reputação de Lula. O ex-presidente disse ainda que a Justiça Federal tem agido sem respeitar os ritos. Virou uma coisa a ponto do TRF-PR dizer que a Lava Jato tem o direito de agir sem precisar cumprir todos os ritos. E acrescentou, o PT tem a obrigação de ir no Congresso brigar por essa causa, tem gente brigando muito, porque não pode deixar de aprovar a lei de abuso de autoridade, porque ninguém está acima da lei. Lula disse ainda que um juiz precisa da imprensa para execrar as pessoas na opinião pública e assim facilitar o seu julgamento e que o Congresso está com medo da Lava Jato. Depois que eles execram as pessoas, tem gente que não tem coragem de sair de casa. O que eu acho? Quando se trata de denúncia de corrupção, a primeira reação é ficarem com medo. O Congresso tem medo, o Judiciário está com medo, a sociedade está com medo. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, disse. O ex-presidente falou da dificuldade dos investigados que estão presos conseguirem habeas corpus, comparando o fato com o que acontecia durante a ditadura militar. Foi negado do Vacari, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, agora pelo ministro Edson Fachin. Ele já está preso há 2 anos e ninguém consegue, disse. Lula se despediu da plateia afirmando que não tem medo e que lutará até o fim, mencionando o depoimento que dará ao juiz Sérgio Moro dia 3 de maio e recebendo ovações do público que participou do seminário. Depoimento na Lava Jato. O ex-presidente Lula prestou seu primeiro depoimento como réu da Lava Jato no último dia 14, em Brasília, na ação em que é acusado de ser o mandante da tentativa de compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. O ex-presidente negou que tenha tentado interferir na Lava Jato e disse que não indicou Cerveró para a diretoria da estatal. O senhor, juiz, sabe o que é levantar todo dia achando que a imprensa vai estar na porta de casa porque eu vou ser preso? Afirmou o petista ao juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, em Brasília. Lula é réu em 5 processos, sendo 3 deles relacionados à Operação Lava Jato. Ele ficará cara a cara com o juiz Sérgio Moro no dia 3 de maio. Esta será a primeira vez que o petista e o magistrado símbolo da Operação Lava Jato ficarão frente a frente na sala de audiência do 2º andar do prédio da Justiça Federal, em Curitiba. Lula já depôs em audiência comandada por Moro, mas via teleconferência, o ex-presidente em São Paulo, o juiz em Curitiba, como testemunha de defesa em uma ação cujo réu é o ex-deputado Eduardo Cunha, PMDBR. E ele tentar, como aquele Delanhol, dizer que, sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa, e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa, o que aquele moleque conhece de política? Ele nem sabe como é que se faz, que se monta o governo. Não tem a menor noção. Ele acha que sentar em cima da Bíblia dele
Está a solução de tudo e não está. E olha, a gente volta a falar sobre um crime dentro do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A polícia procura um funcionário do Ministério Público Estadual que atirou no procurador-geral adjunto e também num procurador. Quem está acompanhando tudo para a gente é a repórter Michele Rincon, lá em Natal. Agora sim, a Michele para a gente aqui. Michele, muito boa tarde para você. Boa tarde, Heloísa. Pois é isso mesmo, viu? Foram 2 promotores que foram atingidos, um procurador de justiça adjunto e um outro promotor. Mas a informação que eu acabei de ter, viu, Heloísa, é que os tiros eram endereçados, eram para atingir, na verdade, o procurador-geral de justiça, Rinaldo Reis, que estava na sala de reuniões junto com os outros promotores, uma sala que fica no 2º andar aqui da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica num bairro de classe média alta aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. O Guilherme Vanderlei Lopes da Silva, de 44 anos, é assessor concursado aqui do Ministério Público do Estado e tem o trânsito livre aqui no prédio do Ministério Público, já que é um funcionário, então ele normalmente não é vistoriado pelos fiscais ou pela polícia que faz a guarda aqui no prédio. Então ele entrou na sala de reuniões, era mais ou menos 11h30 da manhã e fez os disparos. 3 deles atingiram o procurador-geral de justiça, 2 deles atingiram o procurador-geral de justiça adjunto, que é o Dr. Juvino Pereira Sobrinho, atingiram ele no tórax e um tiro atingiu o promotor Wendel Beethoven nas costas. Ele depois pegou um carro de cor prata e fugiu. Está sendo procurado tanto pela polícia militar, que está fazendo buscas nesse momento aqui no entorno da Procuradoria-Geral de Justiça, quanto também pelos outros policiais que estão fazendo as rondas pelos bairros na vizinhança daqui de Candelária, que é o bairro onde está localizada a Procuradoria-Geral de Justiça. Os 2 promotores, o Procurador-Geral de Justiça adjunto, o Dr. Jovino, foi socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, num carro oficial daqui mesmo da própria Procuradoria-Geral de Justiça. Ele foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e o promotor Wendel Beethoven esperou o serviço médico de urgência, o SAMU. Os 2 estão passando por uma cirurgia neste momento. A informação que a gente tem é de que o quadro dos 2 é estável. Por enquanto, as informações que a gente tem é de que não foi ainda localizado o Guilherme Vanderlei e não foi também ainda informado o que teria motivado o crime. Heloísa, é com você. Obrigada, Michele, por trazer essas atualizações aqui para a gente. A gente vai continuar acompanhando o caso aí junto com você. A polícia do Rio Grande do Norte já tem imagens do servidor público que baleou o procurador-geral adjunto do Estado e um outro procurador. O homem teria invadido uma reunião na sede do Ministério Público em Natal. Vou conversar com a Lilian Passe, ela tem as últimas informações desse caso para a gente, direto lá de Natal. Boa tarde para você. Qual a identificação desse atirador, hein? Oi, Cris, boa tarde para você e para todos. Olha, o autor, ele foi identificado como Guilherme Vanderlei Lopes da Silva, de 44 anos, que é servidor, inclusive, do Ministério Público. O crime aconteceu durante uma reunião lá na sede do MP, aqui em Natal, no final da manhã de hoje. Ele invadiu o gabinete que fica no 2º andar do prédio e começou a atirar. Foram pelo menos 3 disparos. O Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis, foi o primeiro alvo dos disparos, mas o suspeito errou o tiro. Em meio ao corre-corre, acabaram baleados o procurador-geral adjunto, Jovino Sobrinho, e o promotor público, Wendel Beethoven. Ainda de acordo com as testemunhas, o Guilherme Lopes da Silva trabalhou normalmente hoje pela manhã e foi direto para a sala que ocupa na Procuradoria. Lá ele juntou alguns documentos e seguiu para a sala do procurador-geral, onde acontecia a reunião, já armado. As informações foram confirmadas pelo próprio MP, baseado em relatos de testemunhas que participavam da reunião na sala do procurador-geral, onde ocorreu o atentado. O atirador fugiu de carro logo em seguida, mas antes ainda de sair da sede do Ministério Público, ainda fez outros disparos no estacionamento. Foram pelo menos 5 tiros a mais. Ninguém ficou ferido nesse caso, né? Segundo o Ministério Público, o procurador adjunto, ele foi atingido 2 vezes no abdômen. Já o promotor Wendel Beethoven, que foi baleado nas costas, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Os 2 feridos foram socorridos e levados em ambulâncias para o hospital, onde passam por cirurgia. O estado de saúde deles, por enquanto, é considerado estável. O atirador fugiu e ainda está sendo procurado pela polícia. Lídia, obrigada, viu, pelas suas informações e obrigada à Inter TV também.